Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 19 de fevereiro, hoje é quarta-feira, nós estamos na sexta semana do tempo comum, somos convidados a abrir o nosso coração, a dispor o nosso coração à acolhida da palavra de Deus, palavra esta que é o próprio Cristo, o Evangelho vivo, encarnado, que vem ao nosso encontro. A palavra ela é capaz de transformar a nossa vida, mas nós precisamos dar livre acesso ao Deus vivo verdadeiro que vem ao nosso encontro. Então convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: está vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: não entres no povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, primeira leitura que está lá em Gênesis capítulo 8, versículos de 6 a 13, depois de 20 a 22, narra então, depois de todo o percurso que Noé havia feito, transcorrido 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo. Então, esse processo já de procurar ver e verificar se o dilúvio está passando. E, amados irmãos e irmãs, este relato, sobretudo, nos ajuda a perceber todo esse processo do amor de Deus em nossa vida. 40 dias do dilúvio, 40 dias no deserto, e nós vivemos todo ano 40 dias em preparação para o grande mistério da Páscoa do Senhor, da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois do dilúvio, Noé, assim que sai da arca, oferece ao Senhor um sacrifício. Assim, Deus decide não voltar a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as tendências do coração humano são más desde a juventude. Então, esse processo, no coração humano há trigo e joio. Não pode se tirar de uma vez, porque pode ser que nós tiramos o trigo ao mesmo tempo. É preciso que cresça junto, para que no momento certo o joio seja tirado e jogado no fogo. Então, dentro dessa perspectiva, amados irmãos e irmãs, o Senhor sabe que o nosso coração humano é inconstante. Porém, somos capazes da santidade, de ter um coração constante em Deus. Mas isto precisa ser vivido na comunhão das vontades. Nós precisamos querer e nos abrir, sobretudo, à graça de Deus. Deus derrama a graça constantemente. Por isso, amados irmãos e irmãs, a maldade do coração humano esteve na origem do dilúvio e está também hoje. A maldade do coração humano esteve lá nos nossos primeiros pais, está hoje também estabelecida. Todos nós, infelizmente, temos em nosso coração a capacidade para o mal. Porém,
Essa capacidade é muito pequena se comparada à capacidade de fazer o bem. Então, muitas vezes nós deixamos de lado aquilo que é nossa essência, de fazer o bem aos nossos irmãos e irmãs, para nos entregarmos à maldade. A maldade é um caminho tão absurdo que, diante de algumas realidades que nós observamos, nós até nos perguntamos como isso é capaz, como a pessoa teve capacidade de pensar em tamanha monstruosidade, porque é algo que não está ligado à nossa concepção natural. Nós fomos constituídos para o bem e não para o mal. O Evangelho, por sua vez, amados irmãos e irmãs, fala desta cura do cego de Betsaida, que, sobretudo, São Marcos coloca de um modo muito sugestivo, dentro desse contexto dos pães, da sessão dos pães, encerrando a sessão dos pães. E é bonito perceber, sobretudo, dentro desta narrativa, nos parece que Jesus falha, dá essa impressão de que ele vai, primeiramente realiza o que precisava realizar, mas a pessoa começa a enxergar não muito nítido, pessoas como se fossem árvores. Depois o Senhor impõe as mãos mais uma vez e a pessoa passa a ver nitidamente. Assim é o processo da nossa vida. Diante de um pecado, nós nos arrependemos, mas ainda, diante do arrependimento, nós podemos ainda viver em constância, podemos reincidir no pecado. É preciso ir à imposição das mãos. E como isso se dá, sobretudo pelo sacramento da reconciliação, quando o sacerdote impõe as mãos sobre nós e declara: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós passamos a enxergar com nitidez. O fermento do fariseu ou de Herodes é destruído. Ele é, dentro daquilo que acontece, que o padre dizia, entre joio e trigo, ele é arrancado, o trigo continua e é lançado ao fogo. Essa experiência, de uma forma muito simplória, mas que nos ajude a refletir um pouco. Viver então esse caminho de abrir os olhos com nitidez, de enxergar com os olhos da fé. Isso só é possível, amados irmãos e irmãs, quando a cegueira do pecado ela é rompida. E isso se dá, sobretudo, realmente em dois momentos. Primeiro, nós nos arrependermos do pecado. Segundo, ir ao encontro do sacerdote, de um confessor, para que possamos receber a absolvição por meio da imposição das mãos. E a fórmula que o padre faz, ou em nome da igreja realiza, para a absolvição dos pecados. Que o Senhor nos ajude para que sejamos sempre sensíveis à graça de Deus e que não nos deixemos ferir pela cegueira do pecado, que o pecado realiza em nós, mas que possamos enxergar nitidamente como filhos e filhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.